Fala pessoal, tudo beleza? Galera, vamos lá. Antes que você ache que esse vídeo aqui é sensacionalista ou só mais um clickbait para te deixar preocupado à toa, não é não, a parada é séria. E quem tá falando isso não sou eu não, é o presidente do TCU, sim, do Tribunal de Contas da União. E esse alerta não é qualquer coisa, isso mexe diretamente com a aposentadoria de milhões de brasileiros. Então bora entender por que isso é tão importante e por que você tem sim que começar a pensar em alternativas para o seu futuro financeiro. Saiu há pouco tempo uma matéria que circulou em vários sites grandes. Eu estou com a versão aqui da Veja, ó. Olha o título desse negócio. País pode parar. Alerta novo presidente do TCU sobre a Previdência. E já começa assim a matéria. O cara não tá exagerando. O Vital Rego, que é o presidente atual do Tribunal de Contas da União, avisou que se nada for feito, o sistema de aposentadoria brasileiro, ou o INSS, pode entrar em colapso. E isso não é daqui a 30 anos não, é daqui 5, segundo ele. Agora para e pensa comigo, 5 anos passam no piscar de olhos. A gente piscou, por exemplo, e já passou 5 anos desde que começou a pandemia. O tempo voa mesmo. Então, se a própria pessoa responsável por fiscalizar as contas do governo está dizendo que a aposentadoria pode parar em 5 anos, a gente precisa sim prestar atenção nisso. E isso não é nenhum discurso político ou alguém de esquerda ou de direita tentando lacrar para ganhar um like na rede social. É o cara que de fato cuida das contas do país dizendo que do jeito que tá, não vai dar. E para quem não sabe, o Tribunal de Contas da União é tipo o fiscal de tudo que envolve dinheiro público. Eles ajudam o Congresso Nacional a fiscalizar as contas, ver para onde está indo o dinheiro, ver se tem corrupção, se está sendo mal utilizado e por aí vai. E se o presidente do TCU fala que a Previdência vai ser inviável, a coisa realmente é grave. E ele ainda mandou essa aqui, ó, abre aspas. Se a gente não mudar nada, talvez na próxima década não consigamos ter receita o suficiente para pagar os aposentados do Brasil. E quando ele fala não mudar nada, ele está falando de estrutura mesmo, de como o INSS funciona. E aqui entra o ponto central. O nosso sistema previdenciário funciona no modelo de repartição simples. O que significa que quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem já se aposentou. O dinheiro que é descontado do seu salário todo mês não vai para uma poupança no seu nome, esperando ali você se aposentar. Ela vai direto para a conta do aposentado que está recebendo agora. Ou seja, o sistema depende da entrada constante de novos trabalhadores. E é aí que começa a treta. A cada dia que passa, a população brasileira está envelhecendo. Isso quer dizer que a quantidade de aposentados só aumenta. E, ao mesmo tempo, o número de pessoas trabalhando formalmente e contribuindo com o INSS está diminuindo. Hoje, cada vez mais pessoas estão trabalhando com PJ, freelance, autônomo ou de maneira informal, de modo geral. Muita gente até quer contribuir, mas nem sempre consegue. E aí, o dinheiro que entra no INSS todo mês vai ficando menor, enquanto o número de pessoas que precisa receber só aumenta. E não é só isso, a expectativa de vida aumentou absurdamente. Em 1940, por exemplo, o brasileiro vivia em média 45 anos. Hoje já passa da casa dos 70, mais precisamente os 77. Isso significa mais anos recebendo aposentadoria. E naquela época a maioria morria antes sequer de se aposentar. Hoje as pessoas vivem mais, o que é ótimo, claro, mas o sistema precisa bancar essas pessoas por muito mais tempo. Agora junta tudo isso aí, mais gente se aposentando, vivendo mais, recebendo por mais tempo e menos gente contribuindo. O resultado é um sistema que não se sustenta. Tem outro ponto também muito importante aqui, que é a questão da geração neném, que é a galera que nem estuda e nem trabalha. E não é pouca gente não, isso impacta diretamente na base de contribuição da Previdência. Afinal de contas, menos jovens entrando no mercado de trabalho significa menos gente contribuindo para o sistema. E sem contribuição não tem como pagar a aposentadoria para quem está fora do mercado. Para se ter uma ideia, na década de 80 existiam 9 trabalhadores ativos para cada aposentado. Hoje esse número caiu para menos da metade. E com a taxa de natalidade em queda, essa proporção tende a cair ainda mais. Hoje em dia tem casal que prefere adotar ali um pet, um cachorro, um gato, do que ter filhos. E tá tudo certo também, cada um vive do seu jeito. Mas para o INSS isso tem um impacto direto, porque menos filhos é igual a menos futuros contribuintes. Então se você tá aí acreditando que vai contribuir para o INSS por 30 anos ou mais e vai se aposentar tranquilo, é bom começar a repensar. E de novo, quem está falando isso não sou só eu, é o presidente do TCU.
dizendo com todas as letras que se continuar assim, o país vai entrar em colapso. A real é que o modelo está defasado. Ele foi criado numa época em que a realidade era completamente diferente. Lá atrás, quando esse sistema começou, a expectativa de vida era muito menor, as pessoas tinham muitos filhos, a base de trabalhadores era enorme e pouca gente chegava a se aposentar. Era um sistema que fazia sentido naquele momento, mas hoje não é mais assim. A realidade do Brasil mudou, mas o sistema de previdência continua o mesmo. E aí quem vai pagar a conta somos nós. Ou a gente muda o jeito que encara a nossa vida financeira, ou vai depender de um sistema que já está claramente dando sinais de esgotamento. Então, antes de continuar acreditando que o INSS vai segurar as pontas lá na frente, é melhor começar a pensar em outras formas de garantir a sua segurança financeira. Porque se esse alerta realmente se confirmar e tudo seguir como está, tem muita gente que vai ficar na mão. Outro ponto é esse: cada vez menos gente nascendo, menos gente entrando no mercado de trabalho e mais gente envelhecendo. Ou seja, quando a nossa geração quiser se aposentar, vai ter muito mais gente recebendo e muito menos gente contribuindo. E é com base nesse cenário que entra a fala do presidente do TCU, dizendo que se nada for feito, o sistema entra em colapso. E quando esse colapso acontecer, quem vai sofrer as consequências de verdade é o brasileiro comum. E aqui eu quero destacar uma coisa muito importante que muita gente não se liga. O presidente do TCU não disse que daqui a 5 anos os mais jovens não vão conseguir se aposentar. O que ele disse, na verdade, foi que as aposentadorias podem parar de ser pagas. Ou seja, até quem já está aposentado, está estabilizado, hoje corre o risco de ficar sem receber. Talvez você esteja pensando, já estou aposentado, então tá tudo certo. Mas na verdade só que não, viu? Justamente sua aposentadoria pode parar de cair na conta. Não é só a galera nova quem vai se lascar, quem já está aposentado também pode ser afetado. E esse papo do colapso da Previdência não é novo. Volta e meia você deve ter visto alguma manchete por aí falando sobre o tal do rombo da Previdência. Pois é, esse rombo é real e está só crescendo. Se a gente olhar em setembro, o déficit da Previdência aumentou quase 20%. Isso estamos falando de um único mês. Isso na prática significa que o governo está gastando muito mais para pagar aposentadorias e pensões do que arrecada para bancar esse sistema. Tem outro dado importante que foi trazido na mesma reportagem. Só em 2024, os gastos com aposentadorias e pensões chegaram perto de R$1 trilhão. E o rombo, o buraco, já está perto dos 300 bilhões de reais. Isso quer dizer que está saindo muito mais dinheiro do que está entrando. E esse desequilíbrio uma hora vai estourar. E deixa eu deixar claro aqui, o objetivo de mostrar isso não é só para te assustar. Na verdade é para te alertar. É para você entender que não dá para confiar cegamente nesse sistema que é o INSS como sua única forma de estabilidade, sua única forma de aposentadoria. Porque se nada mudar, o negócio vai desandar feio. E quando acontecer, vai ter muita gente dizendo, poxa, mas ninguém avisou. Mas você que está aqui, você está sendo avisado agora. E está na sua mão começar a se preparar. Tem um dado que eu acho absurdo, mas infelizmente é a realidade. De cada 3 aposentados que tem hoje no Brasil, 2 desses vivem com um salário mínimo. Isso mesmo, um salário mínimo para cobrir tudo, para cobrir moradia, comida, remédio, conta de luz, água. Na verdade, dá mal para viver. Ainda mais uma pessoa mais velha, que normalmente tem mais despesas médicas, por exemplo. E mesmo assim, tem muita gente que segue acreditando que vai se aposentar e vai viver tranquilo, dependendo do INSS. Agora, olha outro número aqui, 90% dos brasileiros não guardam nada para aposentadoria. Nada, nem R$1. E aí, quando o INSS falhar, que ele já está falhando, essas pessoas vão viver de quê? Por isso que eu sempre insisto na importância de começar a investir o quanto antes. Pode ser um pouquinho que seja, tá? Mas você tem que começar, porque no futuro você vai precisar complementar a sua aposentadoria. E se é que ela vai existir. E essa recomendação não vale só para quem ainda vai se aposentar, vale até para quem já está aposentado, para quem já está recebendo. Porque como a gente viu, nem essas pessoas que estão seguras hoje, e se em 2030 de repente a aposentadoria simplesmente parar de ser paga, o que você vai fazer? Já parou para pensar nisso? Como você vai bancar a sua vida? Então o recado aqui é claro, você precisa construir o seu próprio patrimônio. E esse é o ponto que eu queria entrar agora, diversificação de patrimônio. Porque investir não é só guardar seu dinheiro no cofrinho ou deixar ele ali na poupança rendendo menos que a inflação. E também não colocar tudo num único investimento ali, numa única aplicação. Muita gente começa investindo ali em CDB, LCI, Tesouro Direto, e tá tudo certo para você começar, são boas opções. Mas o problema é quando você coloca 100% do seu dinheiro só nisso.
Imagina só, todo o seu patrimônio preso em ativos que dependem da economia do Brasil. A mesma economia que tem um sistema de aposentadoria à beira do colapso. Faz sentido? É claro que não faz. Então o presidente do TCU está dizendo que o negócio está feio, que pode colapsar, e você vai deixar todo o seu dinheiro aqui? Por isso que diversificar seu patrimônio, além das classes de ativo, como ações, fundos imobiliários, é fundamental não só esses investimentos, mas também você pensar na localização geográfica. Quando você investe só em real, você está sujeito a tudo o que acontece aqui dentro. Você está sujeito à crise interna, à crise política, à inflação descontrolada, você está exposto a ter mesmo a desvalorização da moeda. Tudo isso afeta diretamente o seu poder de compra. Agora, quando você começa a colocar parte do seu dinheiro em ativos atrelados a moedas fortes, como o dólar, por exemplo, você ganha uma camada extra de proteção. Seu dinheiro começa a crescer em outra realidade que não depende só do Brasil dar certo. Então, seja comprando ativos internacionais, seja diversificando entre renda fixa, ações, fundos imobiliários ou até ativos lá fora, o importante é você entender que depender de uma única fonte é muito arriscado. Seja essa fonte o INSS, o banco ou até mesmo moeda local, como a gente comentou aqui. Quanto mais você diversifica, mais seguro você fica. E antes que você pense, mas isso é coisa de rico, deixa eu te falar, na verdade não é. Hoje dá para você começar a investir com pouco, com R$10, R$20, R$50 por mês, você já consegue dar os primeiros passos. É claro que isso não vai te enriquecer, mas o importante não é começar grande, é você começar. O tempo vai fazer o resto, você vai aumentar seus aportes, os juros compostos vão te ajudar. E para te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist de vídeos, que eu te ensino a investir de graça. Tá? Então voltando aqui, pensa comigo, se a gente sabe que o sistema previdenciário pode parar, se a gente sabe que o real vem perdendo valor há anos, se a gente sabe que tem como investir melhor e de forma mais segura, por que não agir agora? Então não deixa para amanhã, não espere o colapso acontecer para você começar a correr atrás. Porque quando o problema bater de verdade, não vai adiantar reclamar. O momento de agir é agora e tudo começa com esse entendimento. A aposentadoria que prometeram pra gente, ela pode não existir. E mesmo que exista, ela não vai ser suficiente para bancar o seu estilo de vida, principalmente na velhice. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.